Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e o vídeo de hoje é o diário de leitura do livro Corações de Neve. Lembrando que esse vídeo vai conter spoilers, porque é um diário de leitura com spoilers, tá? Então se você não leu o primeiro livro, que é Caçadores de Bruxas, e nem Corações de Neve, não assiste esse vídeo, tá? A menos, é claro, que você queira pegar spoiler, mas aí é por sua conta e risco. Se você não leu, clica no cartão que acabou de aparecer e vai assistir um outro vídeo aqui do canal. O cronograma do terceiro livro da nossa leitura conjunta, que é Círculos de Chuva, já saiu. Vou deixar o vídeo nos cards, assistam lá, a gente vai ler ele no mês de agosto. Depois dos acontecimentos narrados em Caçadores de Bruxas, vão se passar 6 meses para a coroação do novo rei de Arzalum, o Anísio Terra Brandfort, filho mais velho do falecido rei Primo. Esse período de tempo é esperado para que dê tempo de todos os monarcas do reino cheguem a Andreane para poder acompanhar a cerimônia. E esse é um momento importante para Nova Éter, porque o rei Primo ele era considerado o maior de todos os reis, não só porque Arzalum é o mais importante dos reinos, mas também por tudo que ele fez na Caçada às Bruxas. Então, essa nova coroação aí gera muita tensão e muita expectativa em todos, principalmente naqueles reinos que não têm uma boa relação com Arzalum. Eu vou ler uma passagem aqui em que o autor explica isso muito bem, tá na página 15. Em Nova Éter, no continente oeste, não existia reino mais importante que Arzalum. Era o reino sede, a base, o reino de todos os reinos. Seus reis não eram apenas reis de seus territórios, eram também os homens que decidiriam quaisquer questões que envolviam todos os outros. O rei de Arzalum seria sempre também o rei dos reis. E com base nessa afirmação, você poderá melhor entender porque naquele dia, naquela tarde de outono, todos os povos daquele continente, independentemente de onde estivessem, estavam orando a seu semideus criador ou a seus semideuses preferidos e pedindo com toda a fé que iluminassem a consagração do novo monarca. Porque diante da lei dos homens e abaixo das leis semidivinas, Arzalum estava consagrando oficialmente seu novo rei. No final do primeiro livro, os pais do Anísio e do Exel e a rainha de Stallia morreram. Os dois príncipes sabem das responsabilidades e dos deveres que eles têm com esse povo, que inclusive também está de luto, né? Afinal, eles perderam um rei e uma rainha muito queridos, mas eles não deixam de sentir falta dos pais. O mesmo acontece com a princesa Branca Coração de Neve e com o pai dela, o rei Alonso Coração de Neve, que estão sentindo muita falta da rainha Rosália. A Branca, que inclusive é noiva do Anísio, ela chega a chorar por dias seguidos, até que uma hora ela para e se recupera. Só que o rei Alonso, ele se torna apático, muito quieto, sabe? E ele perde a capacidade de chorar. É mencionado aqui que depois da morte da rainha, ele não chora, ele não se emociona mais com nada. Inclusive o Rafael vai depois utilizar isso numa cena que eu acho uma das mais bonitas e mais fortes do livro, quando ele tá levando a Branca pro altar no casamento dela com o Anísio, e aí ele volta a chorar novamente, ele se emociona, e aí todo mundo começa a aplaudir ele. Ainda sobre os Coração de Neve, em uma conversa com um de seus tios, o Anísio vai dizer o seguinte: sabes, existem famílias forjadas no aço. Existem famílias como a nossa, forjadas na pobreza e em duros testes traçados por fadas. Mas os Coração de Neve são diferentes. Eles são mais instáveis. Eles são movidos por outra coisa. Tu queres dizer que eles são forjados pelo quê? Pelas dores mais profundas e as alegrias mais instáveis de um coração humano. O autor utiliza 8 personagens para serem os fios condutores da história e conectarem todas as tramas que a gente tem aqui. São eles a Ariane Narin, o João e a Maria Hanson, o Exel e o Anísio Brandfort, a Branca Coração de Neve, o Snael Garford, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, então vai assim mesmo, e a Liriel. Desses 8, o personagem que talvez a gente conheça menos no primeiro livro é justamente o Anísio. E isso eu acho que acabou sendo uma escolha muito inteligente do autor, porque no primeiro livro ele era príncipe, agora ele é rei, e não qualquer rei,
o maior de todos os reis. E sempre que um novo rei, em histórias de fantasia tem muito disso, quem lê sabe. Sempre que um novo rei chega ao poder, ainda mais sucedendo um rei que foi tão importante, tão querido e tão amado, gera ali sempre uma desconfiança por parte dos outros reinos, até por parte dos súditos também. Aqui não parece ser tanto o caso. Os súditos têm total confiança nesse novo rei. E como a gente não viu, por exemplo, o Anísio no dia a dia da corte como príncipe, ou sei lá, de repente fazendo alguma besteira, em nenhum momento a gente tem dúvidas de que ele vai ser um bom rei, porque ele sempre se porta muito bem, sabe? Então eu achei isso uma escolha bem inteligente, porque a gente conhece muito mais do rei Anísio do que do príncipe. E as decisões do Anísio, elas vão ter um impacto muito grande na trama política dessa história. Quando um novo rei é coroado, ele tem direito a 3 desejos que vão ser concedidos pelos outros monarcas que estão ali na cerimônia de coroação dele. E um detalhe muito importante, esses monarcas não podem recusar esse desejo. E os desejos do Anísio são os seguintes. O primeiro desejo dele é para o rei de Tagwood, e ele pede que ele esvazie em seus mares todos os barris de pólvora negra que existem em seu estoque no atual momento. E essa pólvora negra, assim, ela é capaz de causar um grande estrago, porque é pólvora, né, gente? O segundo desejo dele é que um homem conhecido como Jon Tuck possa exercer seu sacerdócio sobre as terras do forte. E o terceiro e último desejo dele é que Robert de Locksley seja libertado de sua pena de prisão perpétua sob a circunstância de anistia. Esses 3 desejos do Anísio e as outras decisões que ele vai tomar ao longo da história, elas vão ter esse impacto forte na política de Nova Éter, não só nesse livro, mas no terceiro livro também. Em Corações de Neve a gente vai ser apresentado a um novo personagem que é quase que uma lenda viva dentro dessa história, que é justamente esse Robert de Locksley. Gente, eu não sei se eu tô falando os nomes certos, mas vai desse jeito mesmo. Esse personagem nada mais é do que uma versão do Robin Hood. E ele foi preso há muitos anos atrás e condenado à prisão perpétua. Só que a prisão dele por si só já é motivo de muitas desavenças políticas, porque ele foi preso no condado de Sherwood, que pertence ao reino de Stalia, mas que tecnicamente é uma zona neutra, já que ele fica na divisa entre Stalia e Minotauros e fica exatamente embaixo do Reino Gigante, que eu sou completamente incapaz de pronunciar o nome, mas eu vou deixar escrito aqui na legenda, e que está flutuando a 6 quilômetros do chão. Além disso, há também uma disputa pela dominação daquele território também. O Locksley, ele foi preso por Stalia, que o condenou à prisão perpétua, só que o reino de Minotauros também queria prender ele simplesmente para mostrar o seu poder, né? Já que, enfim, ele causou terror nesses reinos. Muitos consideram o Locksley um herói, já que além de ajudar os pobres, ele e o Rei Primo eram amigos e lutaram juntos na caça às bruxas. Minotauros quer ele morto, porque, enfim, o cara tocou o terror no passado, e existe toda essa questão também de você matar um cara que é considerado uma lenda. Seria uma demonstração de poder muito forte. Então, quando o rei Anísio, além de pedir que ele seja solto sob condição de anistia, faz outros 2 desejos que acabam beneficiando a causa dele, o imperador Ferrabás fica pistola. Minotauros é um reino muito ufanista, e na verdade nem reino Minotauros é. O imperador Ferrabás, ele baniu a monarquia e abriu mão aí da coroa dele e transformou Minotauros num império. É um império bastante militarizado e eles são bastante nacionalistas. Eles acreditam que eles são o maior reino da face da terra e que é a função deles dominar todas as outras nações. Numa conversa, o rei Anísio vai perguntar ao Ferrabás se ele realmente não acredita na paz. E a resposta dele vai ser a seguinte, está na página 217. Apenas quando uma nação reinar soberana sobre todas as outras, sem nenhuma que lhe escape nem lhe desafie. Então ele vê esse pedido do Anísio como uma verdadeira afronta
a soberania do império dele. Só que como tecnicamente Sherwood não faz parte de Minotauros, mas sim de Estalia, no fim das contas parece que ele tá brigando mesmo por ego. Quem leu esse livro pela primeira vez pode ter ficado um pouco frustrado pela batalha que não há aqui, porque há toda uma preparação para essa guerra que vai tornar Sherwood independente e no fim das contas ela não acontece. O Rafael resolve que numa primeira leitura nos parece que vai ser uma batalha épica de grandes proporções envolvendo vários reinos. Em poucas páginas, eles literalmente vão pro campo de batalha, levantam as armas e não lutam. Só que assim, mesmo assim, esse momento tem cenas fortíssimas. Só que aí que tá, o mais prejudicado com essa história toda, principalmente na visão dele, foi o Ferrabás. Então a gente ainda vai ouvir falar muito dele. Todo mundo conhece alguém que adora se gabar, adora contar vantagem de algo que tem, ou de alguma habilidade, falar que é o melhor em alguma coisa. E geralmente, essas pessoas que se gabam muito, elas acabam dando vexame justamente naquilo que elas falaram que elas eram as fodonas. O Ferrabás é essa pessoa. Ele só passa vergonha nesse livro, gente. E sinceramente eu achei muito que bem feito. Ele precisa sair da batalha de Sherwood com o rabinho entre as pernas, porque ele levou um exército pequeno e Arzalon apareceu com um exército que era praticamente o triplo do que ele tinha. Então, para não morrer todo mundo, ele teve que virar as costas e vazar. No Punho de Ferro, ele fica o tempo todo, não, porque o meu guerreiro é o melhor de todos, ele é a excelência que o guerreiro deve ser, ele é, enfim, o melhor guerreiro daqui, ele vai ganhar, e assim, o Radamisto perde pro Exil. E assim, o Radamisto, ele é descrito como um verdadeiro brutamontes, ele acho que só não é maior do que o Ruggiero, pelo que eu vi da descrição, pelo que eu me lembro, então assim... Né, bem feito, deu vexame, ficou falando demais e perdeu pro Exel que, apesar de ser um bom lutador, um bom pugilista, é menor que ele. Então assim, eu achei que foi muito que bem feito. Falando agora um pouco sobre o Punho de Ferro e o papel do Exel nessa história toda. Afinal de contas, as responsabilidades dele agora aumentaram. Afinal, ele é agora o primeiro príncipe, né? O príncipe herdeiro. Então, se o Anísio e a Branca não tiverem um filho e acontecer alguma coisa com o Anísio, quem vai assumir o trono é o Exel. Então, as responsabilidades aumentaram e aumentaram muito. Só que a gente só se dá conta disso depois que o Punho de Ferro acaba. O Rafael utilizou várias coisas do nosso mundo real de inspiração para criar um mundo dele. Então, por exemplo, o Punho de Ferro, a forma como os atletas são tratados pelo povo e pela nobreza, a forma como essas pessoas se comportam e tudo que acontece, me lembrou muito a Copa do Mundo de futebol, né? Enfim, tudo vira demais. Esses representantes, eles não são somente eles, sabe? Naquele momento ali, o reino deles está entrando com eles para lutar. E o Exel, por exemplo, que já é muito popular, o povo já adora ele, nesse momento aqui, ele alcança um patamar ainda maior. Porque, além disso, o Punho de Ferro esse ano está acontecendo em Arzalon. Então o Exel é idolatrado mais até que o próprio rei Anísio. E tem toda uma cerimônia especial e muito bem feita. Até uma cerimônia de abertura mesmo para a escolha das primeiras chaves de luta desse torneio. Eu vou falar aqui as chaves da primeira fase desse torneio, as primeiras lutas, tá? No livro a gente tem o nome de cada um dos competidores também, mas eu vou falar só os nomes dos reinos. E aí aquela história da pronúncia, né? Não tem dia de pronúncia, eu vou pronunciar de acordo com o que eu li na minha cabeça e vocês relevem aí. Albion versus Orion, Estalia versus Orfir, Mosquete versus Aragorn, Ruth versus Uruk, parece até nome de dupla de rap, Ruth e Uruk. Deixa pra lá. Minotauros versus Tigerwood, Arzalon versus Bree. Eu não sei até que ponto vocês acompanham a trajetória do Rafael, mas eu já vi ele falando algumas vezes, e isso assim, pesquisa na internet que com certeza vocês vão achar essa informação. Ele falando que, assim, só pra resumir a trajetória dele como todo, ele é fã de Bruce Lee e faixa preta. Então assim, ele escolheu o pugilismo pra ser
o esporte, que é paixão nacional, não é à toa, é algo que ele gosta, é algo que ele é muito confortável de escrever. E isso é claramente perceptível. Se eu não tivesse contado isso aqui, vocês com certeza perceberam, porque são os capítulos maiores, são os capítulos mais descritivos e, assim, ele dá uma riqueza de detalhes impressionantes. Ele se preocupa aqui em descrever a reação do público, a reação dos pugilistas, né, como também que eles vão se relacionar, o que eles vão sentir durante a luta, e a reação dos reis também. Ele vai descrever o que está acontecendo em volta daquele ringue, né, várias pequenas coisas, e vai se preocupar também em utilizar esse torneio para mostrar pra gente as hostilidades entre esses vários reinos. Então, isso vai ser sim importante pro próximo livro. Ele vai dar esses indícios pra gente. Algumas hostilidades que a gente consegue perceber aqui são entre Arzalum e Minotauros, e isso eu acho que tá óbvio desde o primeiro livro, e as outras, eu vou pedir licença para colar para não falar errado, são entre Górdio e Tagwood e entre Aragorn e Ruth. Essas rivalidades que a gente vai começar a acompanhar aqui, elas vão ser primordiais para o futuro de Nova Éter, porque a gente está falando de muitos monarcas reunidos num lugar só, muitas diferenças de opiniões entre pessoas muito poderosas. Então, qualquer divergência ali entre eles, ela não vai ser resolvida com um simples chá da tarde ou com alguém pedindo para eles pedirem desculpa pro coleguinha, dar a mão e abraçar igual as tias da escola que você estudava. Arsalum e Minotauros vão ser as figuras principais desse cenário que está começando a ser construído, mas os outros reinos, eles vão basear as suas opiniões e as suas decisões não só nos afetos, mas também nos desafetos dos desafetos. E aqui eu vou pedir licença para colar. Por exemplo, cadê a parte onde eu notei isso? Ruth apoia Minotauros. E aí o rei de Aragorn, ele vai apoiar Arsalum para não concordar com o inimigo. Simples assim. Você é meu inimigo, eu vou sempre discordar de você. Uma coisa que eu acho muito legal de ver é o quanto que os personagens amadureceram do primeiro livro para esse, principalmente a Arianne, o João, a Maria e o Axel. A Arianne, ela tá aprendendo a entender e a controlar os seus poderes e ela tá amadurecendo muito nesse processo e em certos momentos a ajuda dela vai ser decisiva. E o João, eu acho que é o personagem que a gente consegue ver mais claramente esse amadurecimento, porque enquanto no primeiro livro ele estava implicando com o Axel, nesse ele tá desafiando um conde para um duelo. Então eu acho que o Rafael conseguiu deixar isso, principalmente no caso dele, muito claro. Naquela fala que ele tá se despedindo do pai, né? O pai dele tá ali para morrer, que é uma fala dele de uma página inteira, além daquela fala ser a maior dos dois livros, né, do primeiro e desse, é uma fala também muito forte. Ali, naquele momento, a gente consegue ver o quanto que esse menino amadureceu e que ele entende que o pai fez o que fez por amor e que ele respeita e vai honrar muito isso. Então, é uma fala muito forte, eu acho muito importante. Eu acho que é a fala desse livro que eu acho a mais forte. Maria e Axel. Gente, essa foi a segunda vez que eu li esse livro e ainda assim doeu. Porque os dois são muito fofos juntos e a gente tem muito pouco dos dois juntos na história. Então quando eles precisam se separar e como a cena é muito bonita, Rafael Dracon, né, gente? Ele pega seu coração, pisa em cima, mas ele escreve muito bem, então, né? A gente sofre ainda mais. Só que assim, depois que o tempo passou, eu fui abstrair a história. E mesmo essa segunda releitura doeu, mas assim, eu já li entendendo por que aquilo precisava acontecer, assim. Eu entendo as escolhas que o autor precisou fazer. E assim, eu já tô mais ou menos acostumada, tá? Eu já li alguns livros do Rafael, então eu sei que se ele precisar acabar com o leitor, mas isso fizer sentido pra história, ele vai fazer. Ele não é aquele tipo de autor que fica passando a mão na cabeça do leitor pro leitor não sofrer. Então, se a gente tiver que sofrer, a gente vai sofrer. Então, se a jornada do personagem tiver que ser difícil, ela vai ser, e se você tá afeiçoado a ele, compra um lencinho, porque é isso aí. E ainda tem um detalhe,
ele tá escrevendo o 4º livro, que é Estandarte de Névoa. E aí eu já tô sofrendo por antecipação, porque eu tô pensando, e se ele fizer isso, e se ele fizer aquilo, enfim, eu já comecei a sofrer desde agora, bom que eu já tô acostumada. Detalhe é que por algum motivo apagou da minha memória que a separação dos dois acontecia nesse livro aqui. Por algum motivo eu coloquei na minha cabeça que era em Círculos de Chuva. Aí eu tava lendo esse livro pleníssima e satisfeitíssima com a vida, sem sofrer, achando que o meu sofrimento ia começar só no 3º livro. Só que aí acabou o Punho de Ferro e eu falei, não, pera, isso tá estranho. E aí eu comecei a entender, a relembrar o que ia acontecer. Enfim, eu entendo porque que ele precisou fazer o que ele fez, mas eu sigo inconformada. Apenas. Voltando a falar do Anísio e da Branca, que é também um casal muito importante dessa história, e é aqui mesmo que a gente vai ter mais contato com os dois. Nesse livro fica claro o quanto que os dois se gostam. Eu confesso que eu queria alguma coisa extra, um capítulo extra, um conto, alguma coisa assim, que contasse como que os dois, de prometidos em casamento, conseguiram construir uma relação e se apaixonar mesmo, porque aqui o que importa pra gente é, fica claro que existe amor nessa relação. No 1º livro, a Branca vai salvar o Anísio e quebra uma maldição dele, e aqui é a vez do Anísio fazer a mesma coisa. Primeiro que assim, tem uma cena aqui que eu achei divertidíssima. A Branca, em algum momento no início do livro, ela vai mencionar que ela odeia maçã. E ela é uma versão da Branca de Neve. Acho que a essa altura do campeonato já ficou óbvio, mas é sempre bom repetir. Eu achei divertidíssimo ela odiar maçã, já que maçã fez o que fez com ela. Mas mesmo assim, ela odiando maçã, um grupo de bruxos joga uma maldição nela que vai transformar a pele dela em vidro aos poucos. E aí é a vez do Anísio ir lá quebrar essa maldição, e isso acaba meio que virando um símbolo e um motivo de uma ligação ainda mais forte entre esses dois. E assim, desde o 1º livro, a Branca deixa claro que ela não vai ser uma rainha decorativa, que ela quer sim governar ao lado do Anísio, que ela quer ajudar esse povo que ela aprendeu a amar, né? Ela aprendeu a gostar de Arrasalum como o lar dela mesmo. Nas poucas vezes que essa personagem aparece, ela assim, sempre se mostra muito forte e muito decidida. Eu gostei muito da Branca. Relendo esse livro depois de ter lido Elantris, do Brandon Sanderson, que inclusive já tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards, eu recomendo bastante, é um livro excelente. Eu achei a personalidade da Branca muito parecida ali com a personagem da Sarene, que é uma personagem feminina também muito forte. A caça às bruxas ainda está presente nesse livro, mas ela não tem tanto destaque quanto no 1º. O rei Primo, pai do Anísio, morreu nas mãos de uma bruxa, então nesse livro o Anísio tá com sangue nos olhos. E como ele é rei, agora ele pode fazer uma coisa de fato, né? E assim, eu só espero que ele tenha um pouco mais de consciência que o pai dele teve na primeira caçada. E aí ele vai trazer de volta uma ordem chamada Cavaleiros de Helsing, que nada mais são do que os caçadores de bruxas. O rosto deles não é conhecido, então ninguém sabe quem são essas pessoas quando eles não estão de armadura, justamente para que eles consigam executar esse trabalho. Esses cavaleiros, eles também são quase que figuras lendárias dentro desse mundo, tanto que para anunciar o ressurgimento deles espetacularmente, o Anísio coloca eles na abertura do Punho de Ferro, e aí eles vão ler o seguinte lema: Cavaleiros de Vermelho, qual é a vossa magia? É a cruz do meu escudo, minha espada é minha guia. Cavaleiros de Vermelho, qual é a vossa missão? É partir vassoura em 2 e derrubar caldeirão. Cavaleiros de Vermelho, porque vamos cavalgar, porque queimo feiticeira e depois destruo o altar. Cavaleiros de Vermelho, como é a guerra suja? É achar esconderijo e cortar pescoço de bruxa. Cavaleiros de Vermelho, por que viveis desse jeito? Porque honro esse dragão de éter vivo no meu peito. Esse lema deles é meio assustador, porque a gente sabe o que foi a primeira caçada, a gente sabe que não existem só bruxas más, e na primeira caçada, nessa desculpa aí de não haver tempo, matou-se muita gente inocente, mas a cena, da forma como o Rafael descreve e da forma como eu imaginei, todos eles enfileiradinhos, falando isso, tipo, aos berros mesmo, assim, não tem como não ficar arrepiado e pasmo, sabe? Eu não sei se eu imaginei as coisas maiores do que elas são, mas
É outra cena forte também pra mim, principalmente porque esse lema, ele precisa ser mudado, né? Porque não é toda bruxa que é ruim, mas sei lá. Além de todas essas coisas que eu mencionei aqui, então tensão entre os reinos, torneio, separação de casal, morte, amadurecimento de personagem, quebra de maldição, ressurgimento dos caçadores de bruxas, a gente ainda tem uma nova tecnologia chegando à Nova Éter. Eu não lembro exatamente qual o papel que essa tecnologia vai ter no terceiro livro, mas eu acho que o mais legal aqui é acompanhar o contato entre duas culturas tão diferentes. A gente vai acompanhar um pouco disso através das conversas do Arísio com o Barão Gnomo e do Axel com o Ruggiero. Então a gente vai aprendendo um pouco mais e os personagens vão aprendendo um pouco mais uns com os outros. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu adoro livros que tem isso, e eu achei muito legal, entre todas essas coisas que estão acontecendo na história, o Rafael ter separado um tempo para explorar isso. Para terminar, eu não posso deixar de mencionar as referências que o Rafael utiliza para construir a história dele, e eu já disse isso aqui mais de uma vez, ele faz isso muito bem. Então, além das referências que a gente já tem em Caçadores de Bruxas e que continuam aparecendo aqui, em Corações de Neve também vai ter referência à Arya, que eu vou pedir licença para colar, para não falar nada errado. As Mil e Uma Noites, O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Gelo e Fogo, O Mágico de Oz, referências à Lenda de Atlântida, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, O Homem da Máscara de Ferro, Robin Hood, As Viagens de Gulliver, Drácula, referências às grandes navegações, à cultura árabe, à cultura oriental e ao budismo, referência ao Homem-Aranha, HQ Sandman, do Neil Gaiman, Eragon, referências à mitologia nórdica e à mitologia greco-romana também, Prince, Queen, Shakespeare, Oliver Twist, Cinderela, Pinóquio, HQ Piada Mortal e até a concurso de cosplay. E eu posso estar forçando muito a barra, mas eu achei o poder da Liriel e a explicação para ele uma coisa muito X-Men, então eu vou mencionar aqui que eu acho que tem referência a X-Men também. Se eu tiver esquecido de alguma, comenta aqui embaixo. Vou terminar esse diário de leitura por aqui, para esse vídeo não ficar gigante, mas a discussão continua e ela tá aberta nos comentários, então me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou da história, enfim, gente. Abra seu coração. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.